Olá, alunos! Aqui é a professora Flávia Trevisan e o assunto dessa aula é processos psicológicos diante da doença. Esse assunto é super importante porque ele fala sobre os mecanismos inconscientes que o paciente passa quando ele está diante do adoecimento. Esses mecanismos, eles são dos mais variados. Coloquei aqui alguns dos principais para a gente poder revisar. A negação, a dependência, a regressão, a racionalização, a intelectualização e a onipotência. Vamos ver cada um deles. A negação é um dos mecanismos mais frequentes e ela é inerente na natureza humana. Todo mundo já deve ter passado por algum momento de negação. É aquela sensação quando a gente pensa, eu não acredito que isso está acontecendo. E com o paciente, ele tem uma atitude como se não soubesse o que está acontecendo. E ele nega estar doente, ele não aceita aquela condição da doença. Ele age apagando a percepção da realidade. Então é o paciente que não toma medicação porque não acredita que está doente, ele não aceita aquela condição, ele acha que o médico está errado. Então ele apaga aquela concepção da realidade e nega estar doente. O mecanismo de dependência, ele se relaciona muito bem com o modelo sacerdotal de relação médico-paciente, porque o paciente ele se coloca totalmente dependente do médico, ele fica submisso às condutas do médico. É uma reação passivizante do paciente. Ele entrega-se totalmente aos cuidados do médico buscando segurança. Então ele torna-se muito dependente do médico. No caso da regressão, é uma situação também de mecanismo de dependência, também tem essa reação passivizante, mas ocorre essa regressão, essa infantilização. O paciente ele volta às suas etapas iniciais do desenvolvimento infantil. Ele fica parecendo uma criança, necessidade de cuidado, de atenção. Então ele passa por um mecanismo que nós chamamos de regressão, que é uma infantilização. E também se relaciona muito bem com o modelo sacerdotal de relação médico-paciente. Um processo psicológico que acontece com frequência também diante da doença é a racionalização. É o paciente tentar tornar aquilo algo muito racional, ele busca uma explicação coerente para a doença, ele fica tentando buscar um ponto de vista lógico para ele estar doente. E ele acaba tentando buscar o lado bom. Então, por exemplo, pode acontecer um mecanismo de racionalização. Eu estou com isso, mas melhor do que eu ter aquilo. Então ele fica tentando buscar o lado bom e um mecanismo lógico para ter adoecido. Ele racionaliza, ele tenta racionalizar o momento da doença dele. A intelectualização é um mecanismo que o paciente ele tenta usar a inteligência para dominar a angústia de estar doente. Ele pesquisa muito sobre a doença, lê, se interessa, quer ter conhecimento sobre aquela doença, mas não pelo fato de ter conhecimento. É um mecanismo de defesa para tentar controlar aquela angústia de estar doente. E muitas vezes tem um exagero de autonomia e de controle da situação. Ele acaba contestando, enfrentando as condutas médicas, ou contestando o médico. E é um mecanismo que combina um pouco com o modelo engenheiro de relação médico-paciente. E por último, mas não menos importante, o mecanismo chamado onipotência. A onipotência, ela está ligada à defesa do paciente contra a inferioridade, se sentir inferior por estar doente, a vergonha de ter adoecido, a inveja de quem não está doente. Então ele usa essa onipotência, ele tenta ter um poder sobre a doença, sobre a condição dele, que é dominar aquela situação, e às vezes pode até gerar uma rivalidade com o médico. O paciente ele quer se sentir no controle da situação. E tem muitas coisas no nosso organismo, no nosso processo de adoecimento que não está sob o nosso controle. Então, o paciente ele usa essa sensação de poder para tentar controlar, às vezes, essa inferioridade, essa vergonha, essa sensação de descontrole sobre o seu próprio corpo. Esse mecanismo, então, é o que a gente chama de onipotência.
E aqui dentro desse assunto sobre os processos psicológicos diante da doença, eu não poderia deixar de falar sobre as 5 fases do luto. Essas 5 fases do luto foram descritas por uma enfermeira que trabalhava muito com pacientes em estado terminal, e ela descreveu essas 5 etapas, essas 5 fases. Então a gente começa na fase de negação, não acreditando no que está acontecendo, às vezes não aceitando, fugindo daquela realidade. Então, um momento de negação. Passamos para um momento de raiva com a situação, com a doença, com Deus, com os familiares, com o médico. Então o paciente ele tem raiva daquele momento, daquela situação, e quando esse processo de raiva vai diminuindo, o paciente ele começa a entrar num momento de negociação consigo mesmo, com o médico, com a doença. Então ele faz negociações, por exemplo, se eu melhorar, eu vou mudar essa conduta, ou eu vou pagar uma promessa, ou sabe, ele começa a tentar negociar com a doença, ou negociar consigo mesmo, com o médico, às vezes com Deus. Então promessas, mudanças de hábito, entra nessa fase de negociação. Após a negociação, o paciente entra num momento de depressão, de tristeza, começa a absorver e perceber aquela situação como algo muito deprimente, ruim, difícil. E essa fase dá espaço para entrar e iniciar a fase de aceitação, de perceber aquele momento, aquela situação como algo que não está dentro do controle, aceitar aquele momento do luto que acontece em qualquer momento de notícia difícil, de casos complicados. Então não somente na perda, no óbito, né? Não somente no luto, mas também quando é um diagnóstico difícil, um diagnóstico de prognóstico ruim, o paciente passa por essas fases até chegar no momento de aceitação. É importante respeitar essas fases e permitir que o paciente transite por elas. Nem sempre elas vão seguir essa ordem. Hoje o paciente está lá no momento já de depressão e ele volta para uma situação de raiva. Então a gente tem que ter essa capacidade de perceber as fases e de permitir que o paciente passe por elas, porque são processos psicológicos que são necessários e são naturais dos pacientes e de todos os seres humanos.